Fala galera, quero bater um papo hoje com vocês sobre um tema que chama Provas Pra Que Te Quero. Essa é a mensagem que eu ministrei há 2 fins de semana atrás no nosso Identidade Jovem. Faz parte de uma série que chama Geração de Atitude. Por que geração de atitude? Porque nós queremos criar uma geração que viva a palavra de Deus, que não seja só de blá blá blá, que não seja só de falar que é cristão, mas seja uma geração que viva aquilo que está falando. Então, eu quero começar essa ministração com vocês com uma pergunta. Como é que você tem encarado as suas lutas? Quais são as provações que você tem enfrentado ultimamente? O que você aprendeu com elas? São coisas que eu quero que você pense no início deste vídeo, porque eu creio que você vai sair transformado no final desse vídeo. Essa palavra vai entrar na sua vida e não tem jeito da palavra de Deus entrar na sua vida sem você ser tocado. Você só não é tocado se você não quiser, ok? Então vamos lá, muito bem a prova. Quem que gosta dessa palavra? Acho que ninguém, né? Ninguém gosta dessa palavra. Você já ouviu alguém passar por uma provação e falar assim: nossa, que delícia de provação, nossa, que coisa maravilhosa? Não, né? Por quê? Porque as provações, elas desafiam a gente. As provações, ela tira do nosso comodismo e ela nos dá um desafio, algo que muitas vezes a gente fala assim: meu Deus, o que eu vou fazer agora? Mas falar é muito fácil, né? É muito fácil quando a gente fala que Deus é soberano, que Deus é fiel, que Deus é santo, que Deus é maravilhoso. Mas e quando nós passamos por lutas? O que acontece quando nós passamos por lutas? A gente muitas vezes começa a questionar, não é verdade? A gente começa a questionar até a existência do próprio Deus. O fato é que é uma luta interna. Nós passamos por essa luta interna. A gente começa a questionar: Deus, por que eu estou acontecendo isso comigo? Deus, se o Senhor é um Deus tão amoroso, por que eu estou passando por essa enfermidade? Se o Senhor é um Deus tão justo, por que eu estou passando por essa dificuldade? Mas vamos estudar um pouco acerca do porquê nós passamos por provações. E você vai sair daqui entendendo que Deus tem o melhor para a sua vida. A primeira coisa que nós temos que entender são as origens das provações. Nós estamos estudando o livro de Tiago, e o livro de Tiago fala muitas coisas acerca da vida cristã. E o primeiro tópico que ela tem tocado são acerca das provações. Olha só, Tiago 1:2 diz assim: meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflição. Na versão A Mensagem diz assim: amigos, quando as lutas e aflições vos atingirem em cheio, saibam que isto é um presente especial. Poxa, mas como assim? Olha só que loucura. Vou sentir alegria, estou passando aqui maior perrengue, maior dificuldade, eu vou sentir alegria? Como é que a luta pode ser um presente? É isso mesmo? Será que Tiago está dizendo isso mesmo? E a resposta é sim. Ele está falando para você: a provação é um presente, sinta-se alegre. Poxa, mas como é que é isso? Vamos entender esse grande desafio que passa acerca das nossas vidas, que nós temos encarado provações desde o dia que nós nascemos até quando nós morremos. Nós vamos ter a prova todos os dias, né? Mas vamos entender um pouco acerca, né? Nós temos 3 tópicos aqui que falam de onde vêm as provações. A primeira delas é Satanás. Satanás, você já ouviu a história de Jó? Se você olhar lá no livro de Jó, a Bíblia fala que Jó era um homem íntegro e muito temente a Deus, com muitas posses, uma família grande, né? E o diabo foi na presença do Senhor e Deus perguntou assim: por onde tu andavas, diabo? Aí o diabo falou assim: eu estava passeando pela terra. Deus respondeu: poxa, você viu o meu servo Jó? Que homem íntegro, que homem bondoso, temente a Deus. Aí o diabo falou assim: ele é assim porque você dá tudo para ele. O cara tem uma família grande, o cara tem muitas posses, né? O cara é feliz. Agora tira tudo dele se ele vai ser temente a Deus. E aí Deus permitiu que Jó o provasse. E o que aconteceu? O diabo foi lá e começou a provar Jó para tentar ver se ele blasfemava contra Deus, se ele questionava Deus, né? Então Deus deu a permissão para o diabo provar a vida de Jó. E o que aconteceu com Jó? Ele perdeu os seus bens, ele perdeu a sua família,
e perdeu até a sua saúde, a ponto de chegarem para ele e falarem assim: por que você não amaldiçoou esse Deus? Se esse Deus te amasse, você não estava passando por isso. Mas Jó sabia em quem ele cria, né? E se você seguir adiante no livro de Jó, você vai ver que Satanás usa circunstâncias para enganar Jó, com a sensação de que Deus o havia abandonado. Ou seja, Satanás queria jogar na cara de Jó falando assim: olha, Deus te abandonou. Olha, se Deus te amasse, você não estaria passando por isso. E isso é uma estratégia de Satanás, porque é essa sensação que ele quer passar para a sua vida, de que Deus o abandonou. Porque quanto mais longe você estiver de Deus, é melhor para ele. Aqueles que estão longe do Senhor, não há preocupação para ele. Por quê? Porque eles já estão nas mãos de Satanás. Mas você que crê na palavra de Deus, quando você passa por uma provação, o objetivo dele é tentar te enganar. Para quê? Para te deixar longe. Quanto mais longe de Deus, é melhor para ele. Mas é o que eu falo para você agora, em nome de Jesus, que a sua vida pertence a Jesus Cristo de Nazaré, e nós somos lavados pelo sangue de Jesus. Muito bem. O segundo motivo de nós passarmos por provações vem por homens. E se você ler em Gênesis 37, você vai ver um homem que passou por todo tipo de provação. Seu nome é José. Quero aqui incentivar você a ler a história de a história de José, que está em Gênesis 37, uma história fantástica da Bíblia. E José foi um homem que perseverou no Senhor por toda a vida, mas que passou também por várias lutas. Olha só como é que foi. Os próprios irmãos o vendeu como escravo, e depois ele ainda foi preso injustamente, acusado pela esposa de seu dono Potifar. E aí você pensa comigo assim: poxa, José foi vendido pelos próprios irmãos, foi escravo, foi obrigado a se deitar com a esposa de seu dono, ele fugiu e aí foi preso injustamente. Poxa, ele permaneceu na presença de Deus, ele permaneceu firme com Deus. Sim, sabe por quê? Porque ele sabia o segredo para enfrentar as lutas, ele perseverou no Senhor e sabia que Deus o jamais abandonaria. E se você ler a história, você vai ver como Deus o honrou. Por isso, é um incentivo aqui: leia a palavra de Deus, você vai aprender muita coisa sobre essa história. E a terceira origem vem do próprio Deus. Aí você pode perguntar assim: mas pô, a provação pode vir do próprio Deus? E eu falo para você: sim, pode. E vamos olhar para Gênesis 22, conta uma história que Abraão passou, mas muito difícil, quando Deus pediu o seu único filho. Deus foi lá e pediu o seu filho Isaac. Você já imaginou dar o seu filho em sacrifício para Deus? Você imaginou matar o seu filho para dar ele como sacrifício ao Deus? Foi isso que Deus pediu. E o que Abraão fez? Abraão foi lá e entregou o seu filho. E Deus viu tanto a fidelidade de Abraão com Deus, que Deus não permitiu que seu filho fosse sacrificado. A vida do seu filho foi poupada. E aí depois você vê que Deus fez uma aliança com Abraão. É uma história, outra história fantástica, está em Gênesis. Leia também, você vai sair transformado. Então, nenhuma provação acontece sem a permissão de Deus, porque Ele é soberano e as nossas vidas estão em suas mãos. Jó, ele foi provado por Satanás. José foi provado por homens e Abraão por Deus. Mas as lutas, todas elas, teve o consentimento de Deus. Ou seja, Deus permitiu que você fosse provado. Mas tudo isso tem um propósito. Você pode estar me perguntando assim: legal, entendi as origens, mas qual é o propósito de Deus fazer eu passar por essas provações? Então vamos estudar agora um pouco os propósitos. Como é que Deus, que é a expressão exata de amor, pode ter um propósito de nos deixar passar por provações? Pode ser contraditório, mas como é que Ele combina amor e disciplina? Como é que Ele combina nos ensinar a andar por bons caminhos e nos dar o amor incondicional? Talvez você já deva ter passado por esse dilema. Eu já passei muitas vezes por esse dilema.
E todas elas Deus me surpreendeu, porque a vitória no final foi maior do que minha queda, do que a minha derrota, do que a minha dificuldade. Mas Deus nos prova com o propósito de nos corrigir. Se você ler Hebreus, capítulo 12, você vai ver que o autor compara a correção de Deus como a de um pai que disciplina o filho. O amor leva Deus a corrigi-lo como um pai leva a corrigir um filho. É por essa forma evidente que mostra o quanto um pai se preocupa com o filho. Por mais que o filho sofra momentaneamente por uma correção, por mais que o filho sofra muitas vezes por não entender por que ele está passando por essa situação, o pai sempre sabe que é necessário ele passar por isso, para que ele compreenda os seus erros e que ele aprenda a agir de forma correta. Então, Hebreus 12 nos leva a compreender um propósito que nos leva lá para aquilo que Salomão já falou lá atrás em Provérbios. Provérbios 3:12, Provérbios 3, 11, 12 diz assim: Filho, preste atenção. Quando o Senhor Deus o castiga, não se desanime quando ele o repreende, porque o Senhor o corrige quem ele ama, assim como um pai corrige o filho a quem ele quer bem. Entendeu? Por Deus ser amor é que ele permite que você passe por provações a fim de que você possa crescer. Ele quer que você cresça, ele quer te dar novas experiências, ele quer fazer com que você evolua, entendeu? Para quê? Para a sua dificuldade muitas vezes abençoar outras pessoas. A vitória que você vai ter na sua dificuldade vai abençoar muita gente. Deus nos prova com o propósito de aprovarmos na fé. Tiago 2,14 diz assim: o que adianta alguém dizer se tem fé, se ela não vier acompanhada por ações? Será que essa fé pode salvá-lo? Ora, vamos lá. Adianta você falar que tem fé e na hora da dificuldade você jogar a sua fé fora e começar a questionar a presença de Deus, o amor de Deus, a existência de Deus? Deus quer que você tenha uma fé ativa, Ele quer que você tenha prática. Não adianta a gente ficar só no blá 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 e falar que a gente tem fé e na hora que a gente passar por uma provação a gente esquecer da nossa fé. A gente precisa lembrar dela na hora das dificuldades. Então Deus nos permite vivenciar certas provações para que ao final delas a nossa fé seja exercida e aprovada. Hebreus 12:2 diz assim, olha, vou ler aqui para vocês: conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou com que a cruz fizesse que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado ao lado direito do trono de Deus. Ora, Deus suportou a cruz, Deus suportou a provação da cruz, porque ele sabia o resultado que a cruz ia causar. Ele sabia que ao morrer na cruz, a nossa vida poderia ter uma segunda chance. Ele sabia que ao morrer na cruz, ele sabia que eu e você, por causa do poder do nome dele, nós teríamos a vida eterna. Então é que ele nos encoraja a seguir o seu exemplo. Então quando você estiver passando por uma provação, procure olhar para Cristo. Pense no resultado. Pense naquilo que você vai alcançar lá na frente. Não olhe para a dificuldade que ela traz, mas olhe para o resultado que você vai alcançar através dela. Amém? E aqui eu quero dar para vocês 3 passos de como vencer a provação. E o primeiro passo é: alegre-se pelos resultados. Tiago 1:2 diz: meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições. Você pode, mas amigo, como eu vou ficar feliz quando eu estiver passando por uma dificuldade? Mas o segredo está em quem nós buscamos a nossa alegria. O segredo está em Jesus Cristo. Quando nós olhamos para Jesus, nós esquecemos da nossa dificuldade, porque nós sabemos que com Ele nós vamos vencer e lá na frente nós vamos alcançar resultados maravilhosos. E o segredo de nós sabermos onde tem
nós temos buscado a nossa alegria, olha o que Paulo disse na carta aos Filipenses. Filipenses 4, versículo 4, o 12 e o 13. Olha só. Tenham alegria sempre, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Versículos 12 e 13, vou ler agora. Sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que é preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação, quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Ou seja, tudo posso naquele que me fortalece. Com Cristo nós podemos todas as coisas. Com Cristo nós vencemos todas as dificuldades. Com Cristo nós temos vida abundante. Com Cristo nós alcançamos a vida eterna. Então, a nossa alegria está em Cristo, não está nos prazeres da vida. A nossa alegria está em Cristo, porque a nossa alegria com Ele é eterna. As alegrias do mundo, elas são momentâneas. Muitas vezes elas causam para nós dor, destruição. Mas com Cristo, nós passamos pela provação e nós temos a certeza. Obrigado, Senhor, por estar comigo todos os dias. Então, quando você passar por uma luta, quando você passar por uma tristeza, quando seu coração estiver triste, vontade de chorar, você lembre-se que você não está sozinho, que a nossa alegria está no Senhor. Busque as forças no Senhor para olhar para frente. Pela fé, você vai ver o quanto que você vai aprender. Então para assim, tá tão difícil, tô passando por uma dificuldade aqui. Não! Repreenda a sua tristeza em nome de Jesus. Repreenda a sua dor em nome de Jesus. Creia que você vai vencer, que você vai ter a vitória em Cristo Jesus, porque a nossa alegria está em Cristo. Então pare de choramingar e falar, tá tão difícil. Não! Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? A segunda é, seja perseverante, busque a maturidade. Olha o que Tiago fala em capítulo 1, 3 e 4. Diz assim, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Além de você ser alegre, você precisa ser perseverante. Porque se você não for perseverante, você nunca vai alcançar a maturidade e não conseguirá vencer as lutas. Não adianta, tá tão difícil, eu não vou por aquele caminho não. Olha, minha vida é tão difícil, minha vontade é ficar em casa, não olhar para ninguém, não receber ninguém. Querido, você sabe o que é perseverar? Você sabe o que a Bíblia fala quando ela diz para você ser perseverante? Olha só o que perseverar significa. É continuar, é persistir, é continuar firme num propósito, num sentimento. Sabe o que isso significa? Não desanimar, não se deixar abater. É continuar com a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. É saber que Ele jamais vai te abandonar. É saber que nos momentos de aflições você não está sozinho. Isso é ter maturidade. Isso é ter a perseverança, é persistir. Não desista. No final você vai ver assim, nossa, como eu aprendi. E aí você vai ser bênção na vida de outras pessoas que vão passar pela mesma situação por você. 1 Pedro, capítulo 1, 6, 7 diz, alegrem-se por isso, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo. Por causa de muitos tipos de provações, vocês estão sofrendo. Estas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira, pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. E assim vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Quando você passar por uma provação, lembre-se, exercite a sua fé. Ela vai ajudar você a se tornar um crente mais maduro. Ela vai ajudar você a ser um cara mais experiente na vida cristã. Então, pare de se lamentar, pare de chorar, pare de botar mais dificuldade naquilo que já está tão difícil.
lembre-se e olhe para Deus, o nosso Senhor. Busque a sabedoria. Esta é a terceira e última dica para você. Busque a sabedoria. Tiago 1:5, de 5 a 8 diz assim: mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele a dará, porque Ele é generoso e dá com bondade a todos. Porém, peçam com fé, e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que fazer. Aqui nós temos uma coisa que Tiago está nos ensinando que é fundamental, que é a sabedoria. Sem ela, nós não vamos conseguir colocar a nossa alegria em Cristo. Sem sabedoria, nós não vamos conseguir nos alegrar, nós vamos nos abater, nós não vamos conseguir saber como perseverar, não iremos nos amadurecer. Sabedoria é indispensável se você quer vencer. Então, olha só, se tem uma coisa que Deus dá liberadamente, se tem uma coisa que Deus dá em abundância para você, é sabedoria. E o que Ele fala? Peçam, mas peçam com fé, porque Ele é generoso e Ele vai dar. Então, quando você está passando por dificuldade, peça a Deus sabedoria. Deus, me dá sabedoria. Peça com fé, creia que Cristo está do seu lado olhando para você. Você não está sozinho. Então peça a Deus. E eu quero terminar esse vídeo, terminar esta mensagem e dizer para você: as provações, elas são importantes para o nosso crescimento. As provações, elas são importantes para o exercício da nossa fé. Mas lembre-se, quando você estiver passando por ela, sinta-se privilegiado, pois você não está sozinho. Você está do lado de Cristo. Cristo está com você. Jesus está ao seu lado. E sabe quem é Jesus? O seu Salvador, o seu Senhor, o nosso Jesus, o nosso Salvador, quem jamais abandona. Por maior que a sua provação seja, quando passar por ela, seja grato. Busque a sabedoria no Senhor. Pare de se lamentar. Busque a sabedoria no Senhor. Alegre-se. Creia que Deus vai te dar o melhor. Que Deus vai te dar uma vida de abundância. E quando você passar pela provação, você vai lembrar assim: obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor tem nos dito, por aquilo que o Senhor tem feito. Obrigado, Deus, pela salvação que nós temos em Ti, em Cristo Jesus. Quando você passar por esta provação, quando você passar por essa dificuldade, você vai olhar para trás e vai ver o quanto você cresceu. Amém? Essa é a mensagem que eu tenho hoje para você. Que a palavra de Deus não volte para o Senhor vazia. Eu creio que ela vai tocar o seu coração, que você vai sair agora muito mais forte, que você vai entender aonde buscar forças quando passar pelas dificuldades e muito mais. Você vai ser bênção na vida de outras pessoas, porque o cristão não pode guardar as suas bênçãos só para ele. Ele precisa contar aquilo que Deus tem feito na sua vida para que outras pessoas possam ser abençoadas. Beleza? É isso aí, galera. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa sempre lembrar de quem é Jesus na sua vida, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Beleza? Seja aí apaixonado por Cristo, louco por Jesus. Tamo junto. Não perca as mensagens da nossa série que nós temos ministrado no Identidade Jovem todos os sábados às 19h30 na rua João Batista Signori 216, na Shalom, Igreja Evangélica da Paz. Eu espero você é meu convidado. Se você viu esse vídeo, foi abençoado, passa lá na Shalom. Eu quero orar pela sua vida. Amém? Que Deus abençoe. Um abraço. Valeu, galera!